Sou Thiago Fernandes e estou de volta para trazer uma informação sobre Fausto Vera e outra sobre André Lamonier, diretor de comunicação do Atlético. Vamos trazer os dois casos aqui nesse vídeo no Camisa 2. Primeiro sobre Fausto Vera. O que está faltando para que essa novela tenha um capítulo final? Os torcedores já não aguentam mais e o Fausto Vera pode melar essa negociação para que ele viesse ao Galo? Eu vou trazer detalhes sobre esse assunto aqui no vídeo. E o outro caso é André Lamonier. Ele de fato vai deixar o Atlético? Como é que está essa situação depois que houve a polêmica envolvendo a chuteira de Bernard, que foi um presente para o filho do diretor de comunicação do Galo? Bom, eu vou trazer todos esses detalhes aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Camisa 12. Bom, a primeira situação é sobre Fausto Vera. O Galo tem a proposta de 4 milhões e 200 mil dólares, o que dá mais ou menos 23 milhões de reais. A proposta foi entregue ao Corinthians, o Corinthians topa esse valor, e aí eu conversei ontem com o assessor do intermediário que faz a negociação entre Atlético e Corinthians. Eu vou trazer aqui o que disse o assessor do intermediário. Ele me diz assim: havia problemas com a forma de pagamento. Isso em espanhol ele está dizendo, tá? Porém, entendo que é algo que deverá se solucionar. Então, o que pega nesse momento é a forma de pagamento. O Atlético, obviamente, vai pagar parcelado o valor de Fausto Vera. O Galo gostaria de pagar esses 4 milhões e 200 mil dólares em 4 temporadas, ou seja, cerca de 1 milhão e 50 mil dólares por temporada. Mas o Corinthians quer receber esse valor de forma mais rápida, quer receber esse valor de forma mais célere. E aí as partes estão tentando alinhar uma forma de pagamento que seja interessante para todos os lados. Em relação ao valor, ok do Corinthians, 4 milhões e 200 mil dólares, que dá mais ou menos 23 milhões de reais na cotação atual. O que falta nesse momento é a discussão sobre a forma de pagamento. O Fausto Vera já deu ok para treinar e para jogar no Atlético. Ele quer trabalhar com o Gabriel Milito novamente. Ele trabalhou com o treinador no período em que eles estiveram no Argentinos Júnior. O jogador tinha sido afastado das atividades do Corinthians, foi reintegrado às atividades e ainda não se sabe se ele estará ou não em campo na partida de hoje contra o Palmeiras. Se ele entrar em campo, cancelada a negociação. E aí a forma de pagamento seria um problema. Mas de acordo com o que diz quase que eu falo o nome do assessor. De acordo com o que diz o assessor de imprensa do intermediário que faz a negociação, de acordo com o que ele disse, o problema era a forma de pagamento. Olha, havia problemas com o modo de pago, pero entendo que é algo que deveria solucionar-se. Então, havia problemas com a forma de pagamento, mas ele entende que é algo que vai se solucionar. E aí, então, esta é a situação. Conversei também com ele sobre o Thiago Almada, é outra situação. No Botafogo, ele reforça que o negócio está fechado. Bom, o segundo assunto envolve a premiação dada a um familiar de André Lamonier, diretor de comunicação do Atlético. Eu vou trazer com detalhes, bastidores sobre essa situação. Eu vi o que foi publicado pelo jornalista Vitor Martins na manhã do último domingo, dia 30 de junho, na manhã de ontem. E aí, quando o Vitor publicou essa informação, a informação trazida pelo Vitor foi a seguinte: o Atlético promoveu algumas ações na apresentação do Bernard à torcida, que aconteceu antes do jogo contra o Fortaleza, um empate por 1-1 contra o Fortaleza. Naquela ocasião, foi feito um sorteio com torcedores que estivessem com a camiseta do Atlético, com o atual fornecedor esportivo, que é a Adidas, e com o nome e o número de Bernard. E dentre os torcedores, um deles era o filho do André Lamonier. Eu não vou trazer aqui o nome do garoto, que é menor de idade, não vou expor o lugar onde ele estava no estádio, acho que isso não vem ao caso. E aí o Vitor trouxe como forma de denúncia que o filho de André Lamonier tinha recebido uma premiação no sorteio feito pelo Atlético, em parceria com a Adidas. O que aconteceu? Naquele momento, o Atlético queria fornecer, ou melhor, sortear as pessoas que estivessem com a camisa do atual fornecedor de material esportivo, que é a Adidas, e com a camisa que tivesse o nome e o número de Bernard. Bernard usava a camisa 20 e com o nome dele, do jogador que simplesmente está Bernard às costas. Então, foi feita assim a premiação. A TV Galo e o pessoal
que estava filmando no telão do estádio, apontou para alguns torcedores que estavam nas arquibancadas, e como o estádio ainda estava muito vazio, 5 da tarde, o escolhido acabou sendo o filho do André Lamonier e um outro torcedor atleticano que é amigo do filho de André. Então, ele acabou recebendo esse presente, e aí eu entrei em contato. Eu, Thiago Fernandes, conversei com o André Lamonier para tentar entender o que aconteceu. Bom, o André me explicou da seguinte forma. E aí, gente, isso aqui é informação. Eu não vou fazer juízo de valor, eu vou deixar que você, torcedor, faça seu juízo de valor. Isso aqui é informação. O que aconteceu? O André e o Atlético definiram, na semana que antecedeu a partida contra o Fortaleza, que o Bernard seria apresentado. O Atlético sugeriu, o André, na verdade, o diretor de comunicação do Atlético sugeriu que a apresentação do Bernard fosse entre o aquecimento dos jogadores e o início da partida. E aí essa ação aconteceria nesse momento porque o estádio estaria mais cheio. O Vitor, diretor de futebol do Atlético, pediu à diretoria de comunicação que essa ação acontecesse por volta de 5 da tarde. E aí, como foi um pedido do Vitor à diretoria de comunicação do Atlético, o Vitor é quem manda no futebol, a decisão foi acatada. O Atlético optou por fazer então esta apresentação do Bernard às 5 da tarde. Até o dia anterior à partida, o sábado anterior à partida, eu vou trazer aqui exatamente a data, até o sábado então, que antecedeu essa partida foi disputada no dia 23 de junho, domingo. Até o sábado que antecedeu essa partida, dia 22 de junho, sábado, a situação era de que o Bernard chutaria algumas bolas na direção da torcida, nos setores que lá estivessem, e depois daria uma volta olímpica. No sábado, no período da tarde, a Adidas entrou em contato com o Atlético para sortear também um par de chuteiras. E aí ficou definido que sorteariam, na verdade, 2 pares de chuteiras. E que essa ação de sorteio dos pares de chuteiras seria por volta de 5 da tarde também, no horário da apresentação. Então, o que me diz o André Lamonier? Que no dia da apresentação, tudo feito, a situação aconteceria, e aí veio a calhar que quando procuraram as pessoas no setor em que estava lá o filho do André, encontraram algumas pessoas com camisas antigas do Bernard, com fornecedores anteriores, não o fornecedor atual, e a decisão foi por patrocinar, por entregar quem tivesse com a camisa do fornecedor atual. Então, como o garoto estava com a camisa do fornecedor atual, o André Lamonier disse que sem que houvesse conhecimento dele, o garoto foi premiado. E a Carol, que é uma das pessoas que ficam lá no estádio, profissional da comunicação do clube, e ficam lá no estádio, na conversa, lidando com a torcida, e trabalha também na Galo TV, ela acabou chamando os garotos por decisão do Bernard. O Bernard decidiu chamar os garotos desceram ao gramado e receberam a premiação do Bernard. Então, esse é o ponto, essa é a versão. E aí, o próprio André diz que, por iniciativa dele, na terça-feira seguinte à partida, ou seja, o jogo aconteceu no dia 23, domingo, no dia 25 de junho, o André pegou o presente recebido pelo filho e doou ao acervo do clube. Porque ele, André, procurou o compliance, fez um disclaimer e explicou o que tinha acontecido. E aí o André explicou tudo o que aconteceu, doou por iniciativa própria as chuteiras ao acervo do clube e hoje as chuteiras estão com o acervo do Galo. Então o André não queria a exposição do filho, o filho acabou sendo exposto com essa situação, tem fotos do garoto recebendo presente e tudo mais, e isso foi levado pelo próprio André Lamonier ao compliance do clube. Então, o assunto já era dado como encerrado na última terça-feira, porque houve um incômodo do próprio diretor de comunicação com o ocorrido. Ele falou: filho, olha, não tem como eu deixar isso com você, eu acho que isso acaba ferindo até o próprio compliance, então eu vou fazer a doação ao acervo do clube. E assim foi feito. Então, para trazer o que me trouxe o diretor de comunicação do Atlético, trouxe o que o Vitor Martins publicou nas redes sociais dele e trouxe também o que me falou
quando eu tive uma conversa há pouco por telefone com o André Lamonier e trouxe também o que falou o André. Bom, esses são os assuntos. Fausto Vera, então, o que travava nesse momento? A forma de pagamento. O Atlético tenta acertar isso com o Corinthians, espera que consiga chegar a um acerto. E a situação envolvendo o André Lamonier é justamente essa. Era este o problema envolvendo o diretor de comunicação. Tá falado, meus amigos? Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Galo. As informações tragas pelo Thiago Fernandes. Você acompanhou aí pelo canal Camisa 12. Passa no canal Camisa 12 também aí no canal do Thiago Fernandes. E inscreve por lá, que são muitas informações do Galo. Você vai ficar por dentro de tudo e muito mais. Quem puder dar uma moral pra mim também, dá uma moralzinha se inscrevendo aí, porque fortalece bastante. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Fui.